Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amados irmãos. Hoje eu gostaria de falar sobre um personagem muito especial, um personagem bíblico chamado Jabes ou Jabez, como você preferir, que se encontra no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, dos versos de 9 a 10. Seu nome ficou conhecido por sua famosa oração, a oração de Jabes, e o meu objetivo com esta reflexão é motivá-lo à prática de uma vida de oração e realçar como Deus, em sua infinita graça, é bondoso em responder às orações que dirigimos a Ele. É isso mesmo. A oração de Jabes serve como um exemplo de fé e nos revela que mesmo quando nos sentimos desolados, nos sentimos afligidos, podemos sim, em Deus, encontrar abrigo e refrigério para a alma. Por isso, a oração é tão importante para os filhos de Deus, para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o texto, vamos lá. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel. Olha só que linda essa oração. Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Me alargue as fronteiras. Expanda meu território. Amplie os meus termos. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Livra-me e guarda-me de todo mal e de tudo o que possa me causar danos e aflições. E Deus atendeu a sua oração e lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O livro de Crônicas, ele foi escrito por Esdras, provavelmente entre os anos de 450 a 425 a.C., depois do exílio babilônico. O intento do livro era ajudar aqueles que estavam retornando a Israel a compreender como adorar a Deus. A história se concentra no Reino do Sul, que era formado pelas tribos de Judá, Benjamim e Levi. A oração de Jabes está contida em uma das menores biografias de toda a Bíblia. E é uma das mais sugestivas, diga-se de passagem. Seu nome é citado em uma pequena nota histórica dentro de uma genealogia. Ele era um descendente de Judá e sua linhagem nos conduz ao rei Davi e ao Senhor Jesus Cristo. O nome Jabes significa triste ou aquele que causa dores, que causa sofrimento. E ele recebeu este nome porque sua mãe o teve em meio a muito sofrimento. Apesar do estigma negativo que seu nome carregava, o relato bíblico nos mostra que ele era um homem respeitado, ele era um homem honrado e muito temente ao Senhor. Da vida desse personagem incrível, nós aprendemos que o nosso passado, ou que as nossas feridas, ou as feridas que carregamos, ou o significado do nosso nome, ou os pais que tivemos, não são de forma nenhuma definidores de quem somos, ou possuem poder de ditarem as regras do nosso presente ou do nosso futuro. Estes fatores que citei podem influenciar sim, mas definir não. Eles não definiram quem Jabes era. Outra verdade que vale salientar aqui é que não somos abençoados pelo tanto que oramos, mas pela profundidade e sinceridade com a qual nos dirigimos ao Senhor. Orar não é uma questão de quantidade, mas sim de qualidade. Tem uma citação do John Bunyan que diz o seguinte: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração.
As palavras de Jabes, elas foram poucas e sem rodeios. Vemos nelas apenas 4 pedidos que expressam um clamor desesperado por mudança e um desejo ardente de um antes e um depois em sua história. Jabes clamou ao Senhor, o Deus de Israel, pedindo-lhe que o abençoasse. E ele disse assim: ó Deus, abençoa-me. Ele foi à fonte certa, com o pedido certo e com a motivação certa. A bênção de Deus, queridos, deve ser o objeto de desejo de todo aquele que serve a Deus. Em Provérbios 10, 22, declara que a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Uma outra versão que gosto muito diz o seguinte: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. O nosso Deus é aquele que já tem nos abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestes. Basta lermos o que Paulo nos diz em Efésios capítulo 1, dos versos de 3 a 14. Com a oração de Jabes aprendemos que não existe desertos ou turbulências que não sejam transponíveis e que só a bênção de Deus para curar nossos traumas e as nossas frustrações, nos conduzindo para uma vida livre e abundantemente repleta da verdadeira paz que transcende todo entendimento. São as bênçãos dele, por meio de Cristo Jesus, que somos conduzidos a avançarmos em seu propósito e cumprirmos a sua vontade. É justamente por isto que o autor de Provérbios também nos encoraja dizendo: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Por isto, nunca deixe de clamar a Deus que o abençoe. Comece o seu dia tomando posse do amor e da palavra de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo e da consolação do Espírito Santo que nos convence de todo pecado, da justiça e do juízo. Lembre-se sempre que não existe bênção maior que buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, alcançarmos corações sábios e nos fortalecermos em santidade. Jabes nos relembra que a bênção de Deus enriquece e não causa danos. Em segundo lugar, ele clamou ao Senhor pedindo-lhe que ampliasse suas fronteiras. E ele disse assim: olha, amplie o meu território, dá-me muitas terras, me alargue as fronteiras e expanda meu território. Não é pecado apresentar seus sonhos e projetos ao Senhor. Pelo contrário, quanto mais você coloca diante dele seus sonhos e suas tomadas de decisões, tanto do presente quanto do futuro, menos riscos você corre e mais direção você alcança e recebe. Jabes sabia que somente do Senhor vinha a provisão, a prosperidade e o crescimento que ele precisava. Ao Senhor, queridos, pertence todas as coisas na terra e no céu. Jabes pediu que Deus lhe desse vitória em seus empreendimentos, aumentando suas divisas, lhe ajudando nas suas limitações. Ele não era um homem acomodado. Ele olhava para a frente e queria alargar o espaço da sua tenda. Ele queria ampliar seus horizontes e conquistar novas fronteiras. Não basta desvencilharmos das amarras do passado. Nós precisamos aprender a alçar voos mais altos em relação ao futuro que Deus nos permite viver. Precisamos aprender a consagrar mais a nossa vida, permitir que o Deus que habita em nós expanda seus propósitos em nossas vidas, em nossa família, no nosso trabalho, na nossa empresa, seja lá onde for, na nossa faculdade, tem tantas coisas. E que tudo o que recebemos dele para administrarmos seja para glorificar seu santo e glorioso nome. Deus não nos criou para ficarmos estagnados e desiludidos com as circunstâncias.
Eu e você, nós fomos chamados para lutarmos em todas as áreas da vida. Quem vive desistindo nas labutas da vida não é digno de receber coisas grandes do Senhor. Deus entregou uma palavra muito especial ao povo de Israel que vale ser lembrada aqui. Isaías capítulo 54, dos versos de 2 a 3, diz o seguinte, olha só. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações, não o impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, porque você se estenderá para a direita e para a esquerda, os seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Essa palavra de esperança foi direcionada ao povo de Judá que estava enfrentando uma situação desesperadora e humanamente incompreensível, assim como muitas daquelas que enfrentamos também. Nós precisamos ter consciência de que não estamos debaixo de sentenças, mas de promessas que vão muito além de tudo aquilo que nós podemos imaginar. O Senhor tem para nós uma poderosa reversão. Ele é aquele, queridos, que se compadece de nós. Por isso, lute para crescer em Deus, para realizar seus projetos nele. Lute para sair da zona do conforto, da estagnação, daquela frase que eu não posso, eu não consigo. Jabes, ele clamou em terceiro lugar pela presença da mão de Deus, para que a mão de Deus fosse com ele. E ele orou, Senhor, seja a tua mão comigo, fica comigo. Isso significa desejar a presença ativa de Deus mais do que qualquer coisa nessa vida. Jabes entendia que seus sonhos não poderiam ser realizados se a mão de Deus não fosse com ele. Ele não quer apenas coisas, ele quer Deus. Coisas, queridos, sem Deus não satisfazem plenamente a alma. Sem a presença de Deus não podemos caminhar vitoriosamente. Nossa maior necessidade é de Deus. Nossa jornada jamais poderá ser bem-sucedida se a mão de Deus não for conosco. Foi a presença de Deus que sustentou, protegeu e guiou o povo de Israel pelo deserto por 40 anos. Você se lembra disso? É a presença de Deus que inunda a igreja de ânimo e força na sua peleja, na sua caminhada. O que nos difere do mundo é que temos a promessa de Jesus. Foi ele mesmo quem disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus também disse, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus ainda disse, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lembre-se que nada é mais definidor na vida de uma pessoa que as decisões que ela escolhe tomar ao lado de Deus. Custe o que custar, doe o que doer, seja aonde levar. Por isto, nunca deixe que a bênção e as mãos de Deus se apartem da sua vida e dos seus sonhos e dos projetos de Deus para você. E não para por aí. Jabes clamou ao Senhor, Deus de Israel, em quarto lugar, pedindo-lhe que lhe protegesse contra todo o mal. E ele falou assim, Senhor, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Livra-me e guarda-me de todo o mal e de tudo o que possa me causar aflições. O pedido final de Jabes foi para ser protegido dos efeitos do mal. Mesmo tendo nascido em um contexto de dor e ter um nome que o lembrava constantemente disso, ele pediu a Deus que o livrasse do mal e das mãos do maligno. Ele compreende que a jornada da vida ela é cheia de perigos, de turbulências.
Ele compreende que somente Deus pode o livrar dos laços e armadilhas do maligno. Jabez sabe que não pode vencer sem a proteção do Altíssimo. Por isso ele clama e roga o livramento não apenas do maligno, mas também da aflição decorrente de sua investida. Amado irmão, nós não temos força nem armas suficientes em nós mesmos para entrarmos nessa batalha. Mas com a força do Eterno, do Espírito Santo de Deus, nos revestindo com a sua armadura, nós podemos sim triunfar. Ele pediu que Deus lhe libertasse do estigma que seu nome trazia, aquele que causa dor e sofrimento. Este servo do Senhor sabia que quando passasse por sofrimento, tristeza e provações, ele teria a ajuda do Senhor, que o guardaria de todo o mal. Com um pedido direto, de poucas palavras e sem rodeios, Jabez ele recebeu a resposta do Senhor. E a palavra diz, e Deus atendeu a sua oração e lhe concedeu o que ele tinha pedido. Através do exemplo de Jabes e de muitos outros personagens na Bíblia, nós vemos a generosidade de Deus em responder às orações. Nós devemos orar sempre e expressar a nossa gratidão a Ele por sua bondade, por sua generosidade. As bênçãos de Deus, queridos, estão contidas nos mínimos detalhes da nossa vida, basta olharmos. Por isso, peça a Ele que lhe mostre. Não murmure diante do que Deus o tem dado. Em tudo dai graças. Seja grato a Deus pela bênção de poder falar com Ele e obter respostas na oração. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, Ele é fiel e justo para nos dar segundo a sua vontade. Deus responde às nossas orações. Ele muda a nossa sorte. Ele transforma o choro em alegria. O cerco do inimigo em bonança divinal. Faça o que Jabez fez. Clame também ao Senhor. E eu tenho certeza que você verá que um novo tempo poderá raiar também em sua vida. Aqui eu quero fechar a mais uma reflexão. E o meu desejo é que Deus lhe conceda motivos para orar, motivos para ser grato e que Ele te abençoe poderosamente. Amado irmão, um grande abraço e até o próximo.